Pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui com o nosso canal Prática Notarial, que tem como objetivo compartilhar com vocês a experiência que eu tenho já nessa área, na área notarial, também na área de registro civil das pessoas naturais, é o registro civil, como as pessoas falam, né? Então, o foco do nosso canal vai ser inventário extrajudicial. Nós vamos falar sobre inventário extrajudicial. Como você pode fazer, né? O que você precisa fazer para conseguir realizar um inventário extrajudicial, um cartório. A gente tem observado que na internet tem muita coisa, muito conteúdo sobre esse assunto. Só que a maior parte desse conteúdo é um conteúdo muito teórico, né? E muitas pessoas às vezes têm esse conhecimento teórico, né? Advogados, às vezes escreventes de notas, também tabeliães, né? Tabeliães recém-empossados que estudaram bastante aí e assumiram o cartório, mas não tem ainda essa prática, essa vivência do dia a dia. O que precisa, como faz, quanto tempo demora, quanto custa, né? Então isso é o que a gente vai fazer aqui, é compartilhar esse expediente, esse dia a dia, a prática realmente. Como é que você pega aquele monte de documento físico, olha, examina e coloca isso para frente, isso para andar. Então isso vai ser o que a gente vai tratar aqui nesse canal, falando sobre inventário extrajudicial, aquele inventário feito no cartório, né, que o pessoal fala. Então, como eu já falei, né, a gente pretende aí desmistificar algumas coisas, né, esclarecer algumas dúvidas que muitas pessoas têm, né, muitos advogados aí que eu trabalho para eles, às vezes têm algumas dúvidas, né? Então, isso é muito comum, porque às vezes o advogado ele tem uma especialização. De repente ele tem especialização em direito tributário, né? De repente ele tem uma especialização em outro ramo do direito. Assim como o médico, o direito também tem suas especialidades. Então o advogado não é obrigado a saber tudo. Então esse nosso canal vem ajudar não só os advogados, né? Mas todos aqueles que têm interesse nesse assunto. Tá? Então a gente vai falar aí de vários aspectos, né, sobre inventário, alíquota de imposto, quanto paga, as certidões que precisam, o que você tem que estar atento, quais são os maiores erros, né? E compartilhar com vocês os meus acertos, os meus erros, para que vocês não cometam os mesmos erros que eu já cometi, né? E para que não precisem passar pelo que eu passei. E também para que o seu cliente possa sentir segurança quando ele te fizer uma pergunta e você não precisa falar, vou lá falar com o cara do cartório. Não, você vai saber. Você vai ter conhecimento, um conhecimento profundo sobre essa matéria, sobre esse tema, inventário extrajudicial. Tá? Eu escolhi, para a gente começar, que assim, a gente pode dizer que é o início do inventário extrajudicial, que é a certidão de óbito, né? Que é um documento que parece simples, né? A certidão de óbito, mas você precisa ter alguns cuidados na hora de você examinar esse documento. Na hora de você examinar a certidão de óbito, você precisa ter alguns cuidados. Vamos lá. Primeira coisa que você precisa ter cuidado ao examinar a certidão de óbito. Você precisa estar atento ao nome. Nome do falecido. Ou falecida. Talvez você fale, mas isso é uma coisa lógica, né? É óbvio. Sim, é. Mas o que acontece? Muitas das vezes, e nós vamos voltar nesse assunto aqui nesse nosso primeiro encontro. Quem vai lá no cartório e entrega a documentação e responde as perguntas, vamos imaginar que essa pessoa leve, por exemplo, uma certidão da pessoa falecida e leve a identidade. E na certidão está lá Tiago com TH e na identidade está Tiago com I. Qual é o correto? Talvez nem a pessoa mesmo saiba. E a pessoa do cartório vai fazer o registro mediante a documentação apresentada. Entenderam? Então, assim, é muito importante conferir. E quanto mais tempo demora, é pior. Então, é bom conferir logo.
Outra coisa que a pessoa precisa conferir, o nome, tá? Nome dos pais. É tão importante assim conferir o nome dos pais? Sim, é importante. Até porque o nome dos pais também vai na escritura pública. Lá na escritura pública, quando for qualificar, né, a pessoa que faleceu, tem que colocar o nome dos pais. Outra coisa que você precisa também conferir, mas não é algo que dá tanto erro assim, que é a data do óbito. Como os cartórios, a maioria, né, deles já utilizam sistemas eletrônicos, né, sistemas de informática, geralmente essas datas são geradas automaticamente, né? Então a incidência é menor, mas às vezes a pessoa faleceu e o registro foi feito só dias depois, né? Então precisa se conferir se está certinho lá a data do óbito, que às vezes é diferente da data do registro, né? Às vezes a pessoa faleceu no sábado, no domingo, só foi registrar na segunda e assim por diante. Outra coisa muito importante que você precisa conferir é o estado civil. O estado civil da pessoa que faleceu. A pessoa era solteiro ou solteira? Era casado ou casada? Era divorciado ou divorciada? Era viúvo? Se ele ou ela era solteiro, divorciado e viúvo, tinha união estável? Essa união estável, se tinha união estável, ela foi feita por escritura pública no cartório? Ou ele só vivia com a pessoa lá, não tinha documento dessa união? Isso você vai precisar examinar. E nós vamos falar disso um pouquinho mais para frente em outros encontros também. Você vai precisar analisar isso aqui. Por quê? Porque a gente vai falar também de quem? Do meeiro ou da meeira, que é quem? Aquele que tem a metade do patrimônio. Não é isso? Então aquele companheiro lá que tem a metade do patrimônio, você precisa verificar se essas informações estão corretas. Porque às vezes a pessoa é solteira, declara lá que é solteira e morreu. Aí qual era o estado civil dele? Ah, ele era solteiro. Mas esquece de colocar lá embaixo, nas anotações lá embaixo, que ele tinha uma companheira, ou que ela tinha uma companheira. Entenderam? Então isso é importante, tá? Outra coisa que vocês precisam estar bem atentos, tá? Filhos. Quantos filhos essa pessoa deixou? Então, é muito comum haver erro aqui, tá? Muito comum haver erro aqui. Por quê? Vou explicar. Quando o declarante vai até o cartório, geralmente não é uma pessoa da família, é alguém contratado, é alguém da funerária ou alguém do seguro, né? Então essa pessoa vai lá. Geralmente algum familiar responde algumas perguntas para essa pessoa. Então responde quantos filhos essa pessoa tinha, onde ela morava e coisas assim, né? Pega os documentos da pessoa e vai até o cartório para fazer esse registro de óbito. E aí, às vezes essa pergunta não é feita com clareza. E às vezes a pessoa pergunta assim: quantos filhos ele teve? Ou ela teve? Aí a pessoa diz: 4 filhos. 1, 2, 3, 4. Ok? 4 filhos. Mas nas certidões de óbito, na maior parte delas, ou quase todas elas, depois que o CNJ, né, padronizou as certidões, ficou um pouquinho mais fácil. Então, via de regra, vai aparecer lá: deixou filhos. Ou alguns cartórios colocam: deixou
4 filhos. Então, aqui você vai precisar prestar atenção. Por quê? Porque às vezes essa informação não condiz com a realidade. Por exemplo, às vezes esse filho aqui, ó, faleceu antes do pai, né? Então, na verdade, ele deixou quantos filhos? Não foram 4, foram 3, não é isso? De repente tem até um neto aqui para representar esse filho, que nós chamamos de filho pré-morto, tá? Então, você precisa ter cuidado com isso aqui. Outra coisa que você precisa ter cuidado com isso aqui, às vezes existia um outro filho. De repente ele teve 4 filhos no primeiro casamento e teve mais um no segundo. E a pessoa que foi lá declarar, ou que foi perguntada, perguntou quantos filhos ele teve. Aí vamos supor que foi um irmão. Ah, eu tenho 3 irmãos, então 4 filhos. Esqueceu daquele outro. E aí aqui você vai ter um problema, porque quando você chamar eles para poder fazer a escritura, você vai ver que a quantidade de filhos está diferente, né, do que está na certidão de óbito. Então você vai ter um problema, você vai precisar gastar dinheiro para retificar a certidão e você vai levar mais tempo para poder aí concluir o seu inventário. Outra coisa que você tem que prestar atenção aqui, se tem filho menor. Pode fazer inventário extrajudicial tendo filho menor? Sim ou não? Vai ser objeto de um outro encontro nosso, tá? Por quê? Só uma dica, hein? Menor de quantos anos? Tem 1 ano, 9 anos, 16 anos, 17 anos. Qual a idade desse menor? Isso é só uma dica. Será que pode ou será que não pode? Tem como fazer um inventário extrajudicial com filho menor? Vai ser um tema também de um encontro nosso, tá? Vamos em frente. Próxima coisa que você precisa verificar na certidão de óbito. Se a pessoa deixou bens. Ok? Se deixou bens. Por que a gente está falando de bens aqui só nesse momento? Né? Porque se o nosso interesse ele é de partilhar os bens, ou seja, de fazer o inventário desse nosso cliente, por que a gente só está falando dos bens agora? A gente podia pegar a certidão, a primeira coisa que a gente vai olhar, se tem bens ou não. Se não tem bens, não interessa. Não vai fazer inventário. Bem, não é assim. Por quê? Porque nem toda pessoa que morre sem deixar bens não precisa fazer inventário. Como é que é? Pode ser que uma pessoa que morreu e não deixou bens nenhum tenha que fazer inventário? Sim, pode ser. Na verdade, isso vai ser tema também de um outro encontro nosso, que nós vamos falar só sobre isso, de um inventário específico que tem para pessoas que não deixaram bens. E como última coisa que a gente vai analisar na certidão, tá? É se deixou testamento. Deixou testamento. Por que é importante isso? Porque isso também vai ser um dos requisitos para saber se a pessoa pode ou não fazer inventário extrajudicial. Se deixou testamento, pode fazer inventário extrajudicial? A resposta é talvez. Depende do que está escrito nesse testamento. Isso também vai ser um tema de um encontro nosso. E se a pessoa não deixou testamento, pode fazer inventário extrajudicial? Na maioria dos casos, sim. Via de regra, sim. Vai ter que ver se ela cumpre os outros requisitos, é claro, né? Mas, basicamente, como nós falamos, isso aqui é o que você precisa para examinar essa sua certidão de óbito lá que o seu cliente te entregou. Então, partindo disso aí, é que você vai passar para as outras documentações, né? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado da explicação. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, podem colocar aí, tá? Vai ser um prazer para mim tirar dúvida e sugestão de vocês. Se tiverem alguma crítica também, né? Que a gente cresce com as críticas, na verdade. E o nosso objetivo é sempre esse, compartilhar com vocês a prática, né? Hoje está muito em voga aí conteúdo raiz, né? Então aqui o nosso canal é isso aí.
é a prática, é o dia a dia, é quem está sentado lá na cadeira, que pega aquela documentação toda e bota isso para andar, tá bom? Um grande abraço a todos e até o próximo encontro.